Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais desafiadores da prática geriátrica, que é a abordagem da dor crônica no idoso. Vamos juntos, passo a passo, desde como a gente diagnostica a dor naquele paciente que não consegue se comunicar, até as particularidades, as nuances do manejo farmacológico. Para a gente começar, é fundamental se basear na definição da IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor. E aqui tem um ponto que é crucial. A dor é uma experiência tanto sensitiva, do corpo, quanto emocional. E o mais importante, ela não precisa, de jeito nenhum, estar ligada a uma lesão que a gente consegue ver, uma lesão tecidual. Só isso já vira a chave da nossa perspectiva clínica. Mas aí vem a grande pergunta, né? Como que a gente aplica essa definição que é tão subjetiva quando o nosso paciente simplesmente não consegue falar? Essa definição que coloca a experiência pessoal no centro de tudo joga a gente direto no olho do furacão da geriatria. O ponto que tem que ficar claro é: não conseguir falar sobre a dor não significa de forma alguma não sentir a dor. Então, o nosso roteiro de hoje vai seguir 5 passos bem práticos. Primeiro, o paciente silencioso. Depois, a avaliação, como desvendar essa dor. A gente vai entender a fisiopatologia, o porquê desse alarme quebrado. A partir daí, a gente monta um manejo multimodal e, por fim, discute o acompanhamento e os seus desafios. Ok, vamos lá. Primeiro ponto, o paciente silencioso. A gente está falando aqui de uma verdadeira epidemia subdiagnosticada. E para a gente entender isso na prática, nada melhor do que um caso clínico. Vamos conhecer o Sr. Manuel. Então, esse é o caso do Sr. Manuel. Veja bem, a família não chega no consultório falando, doutor, ele está com dor. Não. A queixa é outra. Ele mudou, ele está se isolando, não quer mais ir na praça, às vezes fica agitado do nada. Essa, pessoal, é a cara da dor no idoso frágil. É uma apresentação atípica, comportamental. E o caso do Sr. Manuel é importante porque ele não é a exceção, ele é a regra. Olha só esse número. A prevalência de dor crônica em idosos na comunidade pode chegar a 75%. É muita gente. E o pior é que isso continua sendo uma epidemia silenciosa. A gente não diagnostica e, claro, não trata. E as consequências disso são devastadoras. Dor não tratada não é só, ai que incômodo, não. É um gatilho para uma cascata de problemas. Pensa comigo, o idoso com dor não se mexe. A imobilidade leva a quedas, a úlceras por pressão. O isolamento social piora a cognição, pode levar à depressão. No fim das contas, a dor se torna um fator que aumenta a mortalidade. É muito sério. E aqui vale uma autocrítica, sabe? Todos nós, na nossa formação, passamos por um currículo oculto. São aquelas coisas que não estão nos livros, mas que a gente aprende. A gente aprende, muitas vezes, a julgar a dor do outro. Aquele pensamento que passa rápido. Ah, será que é tudo isso mesmo? Esse viés é perigoso, a gente precisa lutar contra isso todo dia, porque a dor é o que o paciente diz que é. Ponto final. Beleza. Tom, como é que a gente faz para desvendar essa dor? Vamos agora para a parte da avaliação. É um trabalho de detetive que exige uma avaliação geriátrica ampla, bem sistemática. A nossa principal ferramenta aqui é a anamnese da dor. E não é só perguntar de 0 a 10 quanto dói. A gente tem que ir além. É uma dor que queima, parece um choque, é uma pontada? E talvez o mais importante, qual o impacto disso na vida da pessoa? O que ela deixou de fazer por causa da dor? Às vezes, entender o impacto funcional é muito mais valioso do que um número na escala, porque é exatamente a função que a gente quer devolver para o paciente. Olha que interessante essa tabela. Ela nos dá um mapa, um framework para a gente classificar a dor. Preste atenção na coluna da semiologia. É aqui que o jogo vira. Se o paciente fala em queimação ou formigamento, choque, opa, isso acende a luz para a dor neuropática. Se é uma dor bem localizada, tipo numa articulação, pensamos em dor nociceptiva. Essa diferenciação não é só acadêmica, ela define completamente o nosso plano terapêutico. E na hora de medir a intensidade, a gente precisa ser inteligente. A escala de 0 a 10 é ótima, mas não para todo mundo. Para um paciente com um déficit cognitivo, que tem dificuldade de abstração, a escala de faces, das carinhas, pode funcionar muito melhor. A mensagem é: não existe uma ferramenta única. A gente tem que adaptar a ferramenta ao paciente, e não o contrário. Isso me lembra de uma pérola clínica que a gente nunca pode esquecer. O que o idoso diz nem sempre é o que ele sente. A observação é rainha. Teve um caso de um paciente que jurava que estava tudo bem, tudo ótimo, doutor. Mas no exame físico, um bexigoma enorme.
Passamos a sonda 1 litro de urina. Ou seja, o exame físico completo, de verdade, sem preguiça, muitas vezes grita o que a anamnese só sussurra. Falando em dor neuropática, a gente tem ferramentas validadas, como o questionário DN4. E a grande sacada do DN4 é que ele mistura os sintomas que o paciente refere, como queimação e formigamento, com os achados do nosso exame físico, como a hipostesia ao toque ou a picada. Se a pontuação dá igual ou maior que 4, a gente tem uma probabilidade bem alta de estar diante de uma dor neuropática. Agora, voltando ao nosso paciente que não verbaliza, como o Sr. Manuel, como a gente faz? A gente usa escalas como a PAINAD. Essa escala é fantástica porque ela transforma a observação em dados. A gente vai pontuar a respiração, a vocalização, a expressão facial, a linguagem corporal, um gemido, uma careta, o fato de o paciente estar tenso, rígido, inconsolável, tudo isso são sinais de dor. Aqui, a nossa semiologia é a observação do comportamento. Ok, então a gente já sabe como identificar e classificar a dor. Mas por que a dor crônica é tão diferente da dor aguda? Para entender isso, a gente precisa mergulhar um pouco na fisiopatologia. Pensa na dor aguda, aquela que a gente sente quando bate o dedo. É um processo fisiológico de proteção. Ele segue 4 etapas: a transdução, que é o estímulo virando o sinal elétrico lá na ponta do nervo, a transmissão desse sinal até o cérebro, a modulação, onde o próprio sistema nervoso controla a intensidade, e, por fim, a percepção, quando o cérebro diz: opa, isso é dor. É um alarme que funciona perfeitamente. Só que na dor crônica, esse alarme quebra. O sistema entra num estado que a gente chama de sensibilização central. É como se os neurônios ficassem ligados no 220, super excitados. E o resultado disso na prática são 2 fenômenos. A hiperalgesia, que é sentir uma dor muito maior do que o esperado para um estímulo, e a alodinia, que é o cúmulo, é sentir dor com um estímulo que não deveria doer, como o simples toque do lençol na pele. A melhor analogia para explicar isso, inclusive para os pacientes, é a do alarme de carro com defeito. Sabe aquele alarme que dispara só porque um passarinho pousou no capô? É exatamente isso. O cérebro interpreta estímulos mínimos como uma ameaça gigantesca. A resposta é totalmente desproporcional. E é por isso que o tratamento não é só dar um analgésico. A gente precisa resetar, recalibrar esse sistema nervoso central. E o que leva a essa sensibilização? Um conceito-chave aqui é o de carga alostática. Pensa nela como o desgaste acumulado do corpo e da mente ao longo da vida. Fatores biológicos, psicológicos, sociais, tudo isso soma. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, às vezes, tratar a depressão do paciente ou garantir que ele tenha um bom suporte social pode ser tão ou mais eficaz para a dor do que um remédio. O tratamento é biopsicossocial. Certo. Entendendo toda essa complexidade, como a gente monta um plano de tratamento para o nosso paciente, para o Sr. Manuel? A gente vai para uma abordagem multimodal. E a base, o alicerce de tudo, sempre são as medidas não farmacológicas. A primeira coisa não é pegar o bloco de receitas. Nunca. O manejo não farmacológico é o pilar. A gente pode pensar em várias frentes. Educação em dor, para que o paciente e a família entendam o que está acontecendo. Fisioterapia, para quebrar aquele ciclo vicioso de dor, medo e imobilidade. Medidas físicas como calor e frio, atividade física adaptada e, claro, o suporte psicológico é fundamental para ajudar a modular essa percepção da dor. E tem outra pérola clínica aqui. Às vezes, a melhor intervenção não é um remédio, é uma rampa. Lembro de um paciente que não saía de casa porque tinha um degrau na porta que ele não conseguia vencer. A solução não foi mais um opioide, foi adaptar a casa. Olhar para a funcionalidade e para as barreiras arquitetônicas é parte do tratamento da dor. Ok, agora sim, vamos falar de remédio. E quando a gente entra com a farmacologia no idoso, tem regras de ouro. A principal, start low, go slow. Começa com a dose mais baixa possível e sobe devagar. Outra coisa, prescrever de horário pelo relógio e não se necessário. Por quê? Para evitar os picos e vales. Quando a dor volta com tudo, é muito mais difícil de controlar. A famosa escada analgésica da OMS ainda serve como um guia, principalmente para dor nociceptiva. Começa com analgésico simples, depois opioide fraco, depois opioide forte. Mas, um grande mais, ela não foi pensada para dor crônica em idosos. Então a gente usa com muita, mas muita cautela, sempre pensando nos adjuvantes e nas outras terapias junto. Agora, se a dor é neuropática, esquece a escada analgésica tradicional. O jogo é outro. A primeira linha de tratamento aqui são os neuromoduladores.
Estamos falando dos antidepressivos duais, como a duloxetina, e dos anticonvulsivantes, os famosos gabapentinoides, como a gabapentina e a pregabalina. E aqui vai uma dica prática sobre os gabapentinoides. O segredo é ter paciência na titulação. Tem que subir a dose bem devagarinho, a cada 3, 5, 7 dias. Não é porque o remédio demora a fazer efeito, é para o corpo do idoso se acostumar com os efeitos colaterais, principalmente sonolência e tontura. Isso minimiza o risco de queda. E claro, regra número 1, sempre ajustar a dose para a função renal. Já os antidepressivos duais, como a duloxetina e a venlafaxina, são excelentes porque matam 2 coelhos com uma cajadada só. Eles tratam a dor neuropática e também tratam a depressão, que é uma comorbidade super comum nessas pacientes. O alerta aqui é o mesmo, olho vivo na função renal, e no caso da duloxetina, também na função hepática. E os opioides? Bom, aqui a gente precisa acender todos os sinais de alerta. O uso de opioide para dor crônica não oncológica no idoso tem que ser a exceção da exceção. É para casos muito selecionados e refratários. Se a gente decidir usar, a monitorização tem que ser rigorosa, usando a regra dos 4 A's, avaliar analgesia, atividade, efeitos adversos e comportamentos aberrantes. Isso não é opcional, é obrigatório. Para a gente fechar, vamos falar do acompanhamento. Porque o nosso trabalho não termina quando a gente entrega a receita. Na verdade, é aí que ele começa. O sucesso do tratamento está no segmento, em monitorar de perto e manejar as complicações antes que elas apareçam. E falando em complicações, especialmente de opioides, tem uma frase que a gente tem que tatuar na mente. A mão que prescreve o opioide é a mesma mão que prescreve o laxante. Não tem se o paciente vai ter constipação. Ele vai ter. É um efeito de classe. Então, o laxante tem que ser prescrito junto no mesmo dia, de forma profilática. E atenção, o manejo da constipação induzida por opioide é diferente. Não adianta só mandar tomar mais água e comer mais fibra. O opioide paralisa o intestino, então a gente precisa de um laxante estimulante, como o Sena ou o Bisacodyl, para fazer o intestino se mexer de novo. Laxante osmótico sozinho, tipo lactulose, geralmente não dá conta do recado aqui. Por fim, a gente precisa ser um xerife da polifarmácia. Existem combinações que são verdadeiras bombas relógio. A pior delas talvez seja a tríade opioide mais benzodiazepínico mais gabapentinoide. Essa combinação aumenta de forma absurda o risco de sedação, de quedas e, o mais grave, de depressão respiratória. Pode ser fatal. A gente tem que evitar isso a todo custo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que eu acho que amarra tudo que a gente conversou. No fim do dia, a pergunta que a gente tem que se fazer não é como eu trato a dor desse paciente? A verdadeira pergunta é como eu cuido da pessoa idosa que sente dor? É uma mudança sutil, mas que muda tudo. A gente sai do foco no sintoma e vai para o foco na pessoa. E é aí que a boa geriatria acontece.